Gustavo Manhago. Vamos nessa! Feliz Páscoa! 12:03 no ar, Esportes ao meio-dia na Gaúcha, hoje 9 de abril. Um lindo domingo de sol em Porto Alegre, 26 graus a temperatura aqui na esquina das avenidas Ipiranga com Érico Veríssimo. Esportes ao meio-dia no ar. Um dia depois do hexacampeonato gaúcho do Grêmio. Ganhou do Caxias ontem na Arena para mais de 50 mil torcedores. E repete um feito que aconteceu também em 1967 e em 1990. Vamos falar mais de Grêmio. O Inter, que treina visando a estreia na Copa do Brasil. E ainda estaduais pelo Brasil. Teve campeão ontem no Ceará. Teve campeão surgindo também em Santa Catarina. A gente vai dar uma geral aqui dos estaduais neste fim de semana. Com Ferramentas Gerais, aproveite o Festival Grandes Marcas Ferramentas Gerais. Brosalto, vem que tem taxa zero. Invista com a Unicred, consultoria especializada, atendimento personalizado e portfólio diversificado. Fale com o seu gerente. E Betson, a mais segura, segundo a International Gaming Awards. Te joga! 12:04. Destaques iniciais do Grêmio aqui no meio-dia da Gaúcha, André Silva. Depois do Hexa do Gauchão, o Grêmio mira o Hexa da Copa do Brasil. Mais uma fase será iniciada para o Tricolor na próxima quinta-feira em Natal, no Rio Grande do Norte, diante da equipe do ABC. Grêmio que depois tem a estreia do Campeonato Brasileiro. Mas a Copa do Brasil pela frente e uma preocupação para esse jogo da quinta-feira. Reinaldo, com uma lesão no joelho esquerdo, ainda não informado a gravidade da lesão e qual... exatamente o que foi a lesão, se ela é ligamentar realmente como pareceu ser ontem, até nas palavras do próprio Reinaldo e do médico do Grêmio no jogo, o doutor Paulo Rabaldo. Ele será reavaliado nesta segunda-feira, mas já dá pra dizer, Débora, para um jogador... Débora, não, passei a manhã falando com o Débora. Uma honra pra ele. O Manhago, também, o Manhago, de que o Reinaldo, ontem ele não conseguia dobrar a perna esquerda. Eu entrevistei ele no campo. Ele tentou ainda seguir em campo. Tentou. Não conseguiu. Ele fazia aquele movimento que todos nós fazemos quando tu caminha, dobra o joelho, né? Da perna direita, ok. Mas a perna esquerda, ele simplesmente não dobrava. Então, dá pra dizer que quinta-feira ele tá fora do jogo. Agora tem que saber qual é o tamanho do prejuízo e quanto tempo o Grêmio não terá. Por isso, Diogo Barbosa, que ontem, diga-se de passagem, jogou bem. E aí teve aquele lance, né, polêmico do final do jogo, onde ele cometeu a falta fora da área, diga-se de passagem, em cima do jogador do Caxias e que acabou redundando na anulação do gol do Lucas Silva. Diogo Barbosa passa a ser o titular e o Grêmio não tem um reserva no lado esquerdo, porque Cuiabano, com uma lesão sofrida no Brasileiro Sub-20, e aí tem ligamento e tem também músculo envolvidos na perna esquerda do Cuiabano, está de fora por um bom período também. Então a lateral esquerda passa a ser uma preocupação do Grêmio para a Copa do Brasil e também para o Campeonato Brasileiro. O ABC de Natal joga hoje, 16h, no Campeonato Potiguar, lá no Barretão, contra a equipe do Santa Cruz de Natal, pelo quadrangular semifinal do Campeonato Potiguar. O ABC já está classificado para a final vai ser contra o América, é o clássico lá da cidade de Natal. Não, porém não quer ser. Já tem os dois finalistas, os caras estão jogando semifinal. E aí é que é um quadrangular, André. E ainda tem mais uma rodada para terminar o quadrangular. Eu acho que talvez para definir quem tem vantagem na decisão, né? Mas já são os dois finalistas, faltando ainda 2 rodadas para terminar o Campeonato Potiguar na sua fase semifinal. Depois tem 2 finais, ou seja, o ABC vai ter que se dividir, né, entre Copa do Brasil, Campeonato Potiguar e Série B do Brasileiro, porque ele estreia no próximo final de semana na Série B do Brasileiro. Por falar em Natal, André, que logística o Grêmio vai ter que fazer essa semana, hein, André? O Grêmio não divulgou ainda exatamente como é que ele vai fazer toda a sua programação, mas tem representação amanhã. Eu estou imaginando que o Grêmio vai viajar na terça. Não sei se tem, repito, não tem essa informação ainda oficializada pelo Grêmio. O problema é a volta. E aí tem a volta, exatamente. Porque o Grêmio joga e o jogo é 9h30 da quinta-feira. Se for voo fretado, ameniza. Pode voltar na madrugada. Chega durante o dia da sexta-feira em Porto Alegre ainda na manhã. Caso contrário, vai chegar na sexta-feira durante o dia final da tarde, muito provavelmente,
tendo que já viajar no sábado para Caxias para jogar no domingo contra o time do Santos às 6h30. Vai ter um treininho no sábado de manhã em Porto Alegre. Pro jogo não vai ter treino pro jogo. Porque é aquela movimentação, né? Mas é aquele físico, como tu tá voltando de viagem, tu não faz treino com bola, né? Faz só uma atividade física ali para uma revisão médica, enfim. Então, treino, algo tático pro jogo do Santos não vai ter nada. O Renato vai ter que fazer segunda, terça-feira, e na quarta também tu já não faz muita coisa, e quarta tu faz alguma outra movimentação preparando o jogo da quinta. Vai ter, olha, o começo da semana para preparar 2 jogos, o ABC e também o Santos. E depois é jogar na quinta-feira e já botar o time em campo no domingo. E aí depois sim uma folga de uma semana. Aí tem uma folga de uma semana, né, para jogar contra o Cruzeiro, né, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado na Arena. Não, lá em Belo Horizonte. É assim, começa... É que o jogo é em Caxias, mas é como mandante. Né? Exatamente, aí depois... E aliás, o jogo em Caxias, pela questão da punição, né, da torcida do ano passado, do jogo do Cruzeiro, depois... os 3 jogos sequentes na Arena como mandante, né, com uma parte do estádio interditada, exatamente por essa questão da punição imposta, né, daquela confusão que todos nós lembramos que aconteceu ano passado, quando o Grêmio estava na Série B ainda. Grêmio e Bragantino no sábado. Acho que é Bragantino, Fortaleza e domingo, Grenal, né? Domingo 7 de maio. O Grêmio vai poder jogar na Arena, porém vai ter que jogar com o setor norte, aquele setor da torcida de pé, das torcidas organizadas, fechado. Depois, 14 de maio, Fortaleza, e depois o Grenal também não terá presença de torcida naquele setor do estádio. São os 3 jogos que o Grêmio na Arena poderá jogar, mas com o setor fechado. E o primeiro jogo é perda de mando de campo. Então ele teve que escolher um novo local, optou pelo Alfredo Jaconi em Caxias. E o Grêmio ainda negociou, teve uma defesa do Grêmio para que pudesse minimizar o máximo possível, porque o Grêmio tinha sido punido de maneira mais forte, tanto que aí o que aconteceu, ele perdeu um mando, fechou-se esse setor para que não perdesse outros mandos ainda, né? Então se optou por isso, por fechar o setor que foi o causador, né, daquela baderna no jogo da Série B. E sobre contratações ainda, Manhago, o Grêmio trouxe 2 jogadores que estavam na Arena ontem, fizeram festa com os novos companheiros e tudo, né, que o Natan e o André Henrique, o meia e o centroavante. O Grêmio ainda busca outro camisa 9, porque o André Henrique vem para ser observado, mas não é uma certeza de que poderá ser ele o reserva do Soares, evidentemente, jogador que vem do Ercílio Luz lá de Santa Catarina por empréstimo até o final do ano. E o Natan, que o Grêmio fechou uma negociação difícil até com ele, enfim, e que estava ontem já lá na Arena também. E sim, vem para ser um reserva imediato de meio campo. O Grêmio busca mais um 9 e busca um jogador de lado de campo. E eu falava pela manhã aqui no Domingo Sport Show com o Debona de que dependendo do que apontar o exame do Reinaldo, o Grêmio vai ter que correr no mercado às pressas para tentar um lateral esquerdo, porque já não tem o Cuiabano que é o reserva, ficaria só com o Diogo Barbosa, e aí tu necessitaria, né, até pela questão de quantidade, ter um outro lateral esquerdo. 12:11. Campeonato Catarinense terminou ontem com o título do Criciúma. Gol do Helder. Lembram dele? Lateral, ex-Grêmio. Lateral esquerdo. 1-0. O Criciúma ganhou do Brusque lá no Augusto Bauer, em Santa Catarina. E é o campeão catarinense, hein? Veio da segundona do Catarinense. O ano passado o Criciúma estava na segundona do Catarinense. Subiu como campeão e agora campeão da primeira divisão, o Criciúma. Em Fortaleza, Ceará e Fortaleza 2-2. Eric e Janderson abriram o placar para o Ceará, 2-0, e aí o Fortaleza buscou empate com o Lucero e Caleb, como havia vencido o primeiro jogo. Fortaleza campeão no Ceará. Em Maceió, o CRB, com gol do colombiano Copete, ganhou do Asa, 1-0, CRB campeão alagoano. Em Cuiabá, na Arena Pantanal, Cuiabá ganhou do União Rondonópolis, 1-0, gol do Mateuzinho, Cuiabá campeão matogrossense. Na Paraíba, Souza 1-13-0. Nos pênaltis, o 13 venceu por 4-2 e o 13 é o campeão paraibano. São algumas das finais dos campeonatos regionais disputadas neste sábado. Em São Paulo, a Ponte Preta contra o Novo Horizontino ficou no 0-0 e depois nos pênaltis ganhou por 3-2
Ponte Preta campeã da segunda divisão do Campeonato Paulista, a Série A2. Hoje tem final em São Paulo, transmissão da Gaúcha, 4 da tarde, Palmeiras e Água Santa. Estarei narrando esse jogo ao lado do Rafael Collin, do Bruno Flores e do Lucas Arruda. Esse jogo o Palmeiras tem que ganhar por 2 gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Se ganhar por 1, disputa de pênaltis, qualquer empate é do Água Santa. 6 horas, Fla-Flu no Maracanã. Transmissão da Gaúcha. Hoje a gente vai emendar um jogo no outro. Às 4, final do Paulista, e às 6, final do Carioca. Luciano Périco vai estar aí na transmissão do Fla-Flu, ao lado do Maurício Saraiva, do Felipe Duarte e do Lucas Arruda. Fluminense tem que ganhar por 3 gols de diferença para ser campeão no tempo normal. O Flamengo pode perder até por 1 gol, que fica com o título. Se o Fluminense vencer por 2, disputa de pênaltis. Em Minas, Atlético e América jogam no Mineirão. O Atlético ganhou na ida por 3-2. Se perder por 1 gol de diferença, ficará com o título. O América só é campeão se fizer 2 ou mais gols de diferença. São as principais finais. Tem ainda uma final em Curitiba, na Arena da Baixada. Atlético e Cascavel. O Atlético ganhou na ida por 2-1. Joga em casa por empate para ser campeão paranaense. O Atlético, do Paulo Turra como técnico e de Luiz Felipe Scolari como coordenador técnico, é o único time das 2 divisões do Campeonato Brasileiro, né, dos 40 clubes das séries A e B, invicto na temporada. Placar Gaúcha, Camila Nunes, aqui em Esportes ao meio-dia. Para Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. O sinal vai marcar 12h15, 12h15. O Inter não teve folga no fim de semana, Douglas Demoliner. Foco na estreia da Copa do Brasil. É isso, com atividades tanto na manhã de ontem, no sábado, e hoje, nesta manhã, com portões fechados, manhã de Páscoa, manhã gol, foi de trabalho no CT Parque Gigante. Isto porque o técnico Mano Menezes está definindo o time que vai enfrentar a equipe do CSA para fazer a estreia colorada na Copa do Brasil. Partida do Internacional, próxima terça-feira, 8 da noite, no estádio Beira-Rio. O Inter terá novidades, Manhagol, e terá alterações na sua escalação titular. A mais cobrada e mais pedida pelo torcedor do Inter é no ataque, o retorno de Pedro Henrique ao time titular. Só que por necessidade, o Mano Menezes vai mexer também no sistema defensivo e muito provavelmente também no meio de campo. Na lateral direita, Fabrício Bustos, lesionado, vai ficar 1 mês afastado dos gramados, dará lugar para Igor Gomes, recém-recuperado e que vai atuar entre os titulares, ocupando a posição de lateral. Na lateral esquerda, sai Tauolara e retorna René. René está recuperado também da lesão muscular que o tirou da semifinal do Campeonato Gaúcho e da estreia na Libertadores, e volta a ser titular na equipe do Inter. E aí no meio-campo, Manhagol, o Internacional aguarda, o Mano Menezes, na verdade, aguarda o posicionamento do departamento médico a respeito da situação de Johnny. O Johnny, na última sexta-feira, ele começou o trabalho, estava treinando normalmente no CT, só que acabou precisando deixar o gramado mais cedo. E, inclusive, o Felipe Duarte, que estava acompanhando a atividade que era aberta para a imprensa, foi perceptível que ele estava mancando. Então ele está passando por avaliações diárias para saber se ele vai poder ou não atuar. Se ele não tiver condições, poderemos ter uma estreia no Internacional. Gustavo Campanharo, que tem situações físicas e legais já tranquilas para sua estreia com a camiseta do Inter. Ele vem trabalhando naturalmente, então, portanto, o Campanharo pode fazer sua estreia com a camiseta do Internacional. Tudo vai depender da escolha do técnico Mano Menezes. E caso o Johnny tenha condições, o Campanharo também pode aparecer, quem sabe, na vaga do Depena. Tudo é uma questão também técnica. E a principal dúvida no ataque é quem sairá para o ingresso do Pedro Henrique, Manhagol. Se vai sair o Wanderson para formar uma dupla de Pedro Henrique com Luiz Adriano, ou se a dupla de ataque testada pelo Mano Menezes durante o Campeonato Gaúcho de Wanderson e Pedro Henrique, ela irá novamente retornar, já que o Luiz Adriano não tem conseguido dar toda a resposta que o Internacional espera.
Então o Inter tem mais um treinamento antes da estreia na Copa do Brasil, mas a atividade desse domingo foi praticamente definitiva para a formação e definição do time que vai iniciar o jogo da próxima terça-feira. O Arangues ainda não, né? Não tem condição. E outro jogador que vai ficar à disposição a partir da próxima semana, claro, tem todos os trâmites de assinatura contratual, é o Jean Dias, que finalizou agora a sua participação como jogador do Caxias. Ele, inclusive, ao André Silva e outros colegas que estavam na beira do gramado depois do encerramento da partida contra o Grêmio, chegou a confirmar que estava tudo acertado. E na zona mista, nossos colegas da Gaúcha Serra, que estavam fazendo também a cobertura da final, entrevistaram o Jean Dias. Vamos ouvir rapidamente o que disse. Vamos nessa. O novo atacante do Inter. Falta detalhes, mas vamos ouvir. Ele primeiro faz uma avaliação da decisão do Campeonato Gaúcho e sobre a sua vinda ao Internacional. Com certeza, velho, com certeza. Eu parabenizar essa rapaziada, todo o staff, toda a diretoria, a comissão técnica, por tudo aquilo que a gente apresentou no campeonato e por aquilo que a gente apresentou agora nesses 2 jogos. Claro que foi um detalhe ali, foi um lance bem duvidoso, mas a gente está de parabéns por aquilo que a gente apresentou em campo hoje. Um time de raça, um time que não desiste, um time que tentou buscar o empate, infelizmente não deu, mas está todo mundo de parabéns. Você já pode adiantar alguma coisa? Você está realmente saindo? Sim, estamos saindo, estou vendo juntamente com os meus dirigentes, juntamente com meus agentes, para que a gente possa resolver o quanto antes e que essa semana a gente já tenha um novo destino. Você já pode falar como jogador do Inter? Sim. E recado que você manda para a torcida do Inter, já? O recado que eu mando é um jogador aguerrido, que é o que o Inter apresenta sempre, um jogador que não desiste, que sempre busca as vitórias dos campeonatos, e a gente vem mostrando isso durante o campeonato. E o que pode esperar é isso de mim, um cara que não desiste nunca e que luta sempre por coisas maiores. Nessa despedida, Gé, que recado você deixa ao torcedor do Caxias que viu um Gé se entregando do início ao fim no gauchão? Gratidão à torcida Grená, gratidão a esse clube que me abraçou. Eu dei o meu melhor aqui. Chegamos até a reta final, não conseguimos o tão sonhado título, mas o que não faltou foi raça, foi empenho, foi vontade. No final do jogo ali não tinha mais nem pernas para correr e a gente estava correndo. Então o Grená é isso, não desiste nunca. Está aí, palavra de Jean Dias, que se apresenta ao Internacional nesta segunda-feira para fazer exames médicos e assinar contrato com a equipe do Internacional. Uma das apostas do Inter agora para o restante da temporada 2023, aproximadamente R$300 mil. O Inter vai fazer esse investimento para a contratação desse jogador. 32 anos, Jean Dias, o novo reforço do Inter. É uma aposta ousada da direção do Internacional aí, no sentido de que é um jogador já experiente, né? Vindo do futebol do interior para tentar aí sucesso num grande clube da capital. Jogou no Veranópolis lá em 2011, né? Surgimento do Jean Dias. Depois passou Nova Prata, Brasil de Farroupilha, São Luís de Juí, Metropolitano de Santa Catarina, Brusque, Marcílio Dias, São Caetano, Criciúma, ou seja, só times realmente de menor expressão. E agora tem a grande chance da carreira. É, o ano da vida dele, né? O semestre da vida dele. Porque muito provavelmente, né, Douglas, a gente não sabe, não tem detalhes. Não, ele é o cara que tinha desistido quase. Isso aí, ele parou. Um contrato muito provavelmente até o fim do ano. Possivelmente. Não vai fazer um contrato superior a 6 meses. Agora, vá que o Jean Dias, né, jogue bastante e acabe tendo aí depois o seu vínculo prorrogado. Até o pessoal não é grenalizar, é fazer uma comparação. É muito parecido com o André, centroavante do que o Grêmio trouxe. A diferença é a idade. É um contrato de... Não é teste, não é um teste que ele vai fazer. Aliás, o André que teve no radar do Inter também. Acabou indo pra lá no Grêmio. Não é no nome, na prática não é um teste, mas é um contrato de experiência. Contrato de experiência, se tu for bem no estágio probatório. Tipo o alemão. O alemão foi feito no ano passado. Mas com esse agravante aí da idade, né? O Jean Dias é um cara com 32 anos. O alemão, 20 e poucos aí, quando veio do Novo Hamburgo pro Inter. E no caso do Grêmio, é o André Henrique também com 21 anos. O CSA, o adversário do Inter na Copa do Brasil, ele passou as 2 primeiras fases da Copa do Brasil,
mas no campeonato alagoano sequer chegou na fase eliminatória, caiu na fase inicial. Já anunciou nesta temporada, além da troca de técnicos, saiu o Roberto Fonseca, entrou o Vinícius Bergantin, 31 nomes contratados e 12 dispensas. O último a sair foi o atacante Caio Nunes, dispensado na última terça-feira. Nessa semana o clube anunciou o atacante Jô, ex-Botafogo, meia Rodolfo, ex-Flamengo e CRB, e o lateral Arnaldo, ex-Mirassol e Operário do Paraná. 12:23, produção de esportes ao meio-dia da Camila Nunes, na equipe técnica Ismael Cavalheiro, Paulo Fernando Rodrigues, Christian Rafael. Depois do intervalo, mais destaques da dupla Grenal. Festival Grandes Marcas Ferramentas Gerais. A qualidade e variedade que você já conhece, com condições incríveis para você aproveitar. Confira. Lixadeira de parede Bonder, R$ 656,90. Inversor de solda Exab, R$ 769,90. Conjunto parafusadeira, furadeira e parafusadeira com impacto à bateria Makita, R$ 999,90. Visite-nos em Porto Alegre, na Rua Voluntários da Pátria, 3223. E em Novo Hamburgo, na Rodovia 239, número 1199. Na Unicred, ser associado é mais do que ser cliente, é ser dono. Aqui os cooperados participam das decisões do negócio, dividem os lucros e têm acesso a produtos e serviços exclusivos. Aproveite a segurança e a solidez do nosso sistema e seja um cooperado Unicred. Estude na FMP, a melhor faculdade privada de Direito do Sul do Brasil. Conheça e matricule-se nos nossos cursos de pós-graduação EAD e presenciais e aproveite a novidade, os novos cursos de certificação com o selo FMP. Direito é na FMP. Visite o site fmp.edu.br. FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Partiu aproveitar boas ofertas para terminar seus projetos? Então vem pro Mãos à Obra Redmac. São grandes descontos em tudo que você precisa. Aqui tem piso malta Angelgres 60 por 60 por R$ 25,90 metro quadrado. Cimento cola interno quartzolite cinza de 20 quilos por R$ 14,90 à vista. E muito mais. Visite a Redmac mais próxima e aproveite. Redmac, a gente é de casa. Meio-dia 26 minutos. Meio-dia 26, estava vendo um vídeo aqui, uma confusão na cabine, no Campeonato Paraibano. Na final entre Souza e 13, está bombando nas redes sociais aí, briga entre... Calma, Alisson. Calma. O narrador narrando e me parece que eram dois convidados ali brigando a socos atrás do narrador. Ajuda aqui na cabine, Ajuda aqui na cabine. Quem é que vai ajudar? O cara tá sozinho. Que loucura, Campeonato Paraibano, hein? Depois dizem que os estaduais estão morrendo. Meio-dia, 26 minutos e meio. Esportes ao meio-dia na Gaúcha. Com Betson, a mais segura, segundo a International Gaming Awards. Te joga. Invista com a Unicred, consultoria especializada, atendimento personalizado e portfólio diversificado. Fale com o seu gerente. Brosalto, vem que tem taxa zero. Aproveite o Festival Grandes Marcas Ferramentas Gerais. Meio-dia, 27 minutos, André Silva, o Grêmio foca agora suas atenções nas competições que tem pela frente. O presidente Alberto Guerra chegou a falar ontem com o José Alberto Andrade, né, no pós-jogo. E o que ele falou, o que a gente pode resgatar aí de mercado do Grêmio para a sequência da temporada, hein, André? Ele não chegou a entrar em questão de posições, mas o Grêmio vai tentar se reforçar. O Grêmio precisa se reforçar, o Grêmio tem esse entendimento. O Renato também falou na entrevista coletiva da necessidade. E aí a gente observa até pelas questões de campo. O Renato queria um jogador de meio campo, chegou o Natan. Ele quer desde o começo da temporada um jogador de lado de campo e ainda precisa, né? O Grêmio ainda não conseguiu contratar esse jogador. Se falou muito no Michael, mas não houve a possibilidade de trazê-lo, e se houver, ela será só para quando tiver aquela janela lá de meio de ano, né?
Enfim, o Grêmio ainda corre nos próximos dias para tentar um jogador de lado e busca um outro camisa 9 neste momento, né, para ser o reserva imediato do Luiz Soares, porque o Diego Souza ontem também da entrevista para o Zé Alberto está no processo da recuperação, ainda vai demorar, ele tá de muletas em tudo. O André, como eu disse anteriormente, o André Henrique, ele é uma aposta, né, um jogador que vem para ser observado, para ser lapidado, digamos assim. Lá na defesa, a lateral esquerda vai depender. Eu estava até ouvindo agora de novo aqui a entrevista que eu fiz com o Reinaldo, e aí ele fala de ter dado uma estirada no ligamento. Então é um troço que preocupa, sim, e bastante. Amanhã tem ressonância magnética dita pelo próprio Reinaldo que vai acontecer. Então há uma preocupação porque já tem o Cuiabano fora, ficaria só no Diogo Barbosa. Então daqui um pouco o Grêmio vai ter que contratar para um lugar que ele não pensava em contratar, que é a lateral esquerda. Senão ele iria a temporada com o Reinaldo e com o Diogo Barbosa. Lá em Minas Gerais, Manhago, se falou de uma possibilidade do Lucas Silva estar indo para o Cruzeiro. Só que o problema é, de novo, a questão salarial. Ele teria que reduzir os vencimentos que tem no Grêmio para aceitar jogar no Cruzeiro. E segundo Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia, esta dificuldade ela deve impedir uma concretização de uma volta, né? Que seria uma volta do Lucas Silva para o Cruzeiro. Ele que saiu do Cruzeiro, foi para o Real Madrid, o Olympique de Marseille, enfim, até retornar ao futebol brasileiro jogando pelo Grêmio. Não sei nem se o Renato abriria a mão, porque o Renato gosta de ter um jogador de primeira função, e com a saída do Thiago Santos, nesse momento, o Lucas Silva passou a ser esse cara, né? Tanto que ingressou ontem e até marcou aquele gol que acabou sendo invalidado pela falta que tinha sido cometida na origem pelo Diogo Barbosa. Mas é por aí, é ataque e, se necessário, buscar algum jogador para o setor defensivo, leia esse setor defensivo até mesmo, passando por essa função de primeiro homem de meio campo. E o Jeromel, hein? É um grande mistério. Joga contra o Santos ou não? Não, jogar não. Ele não tem treinado com bola ainda. Puxa vida, então, pra que jogar, situação não. Essa do Jeromel, hein? Ele estava lá, beijou a taça, participou da festividade, mas ainda não tem uma data prevista para o retorno de Pedro Jeromel. Ele é um mistério, digamos assim. É um mistério. Porque o Grêmio não dá muitas informações nem muitos detalhes. Então a gente coloca essa expressão, um mistério, exatamente por não ter um esclarecimento. E não é um esclarecimento para gente, é um esclarecimento para o torcedor do Grêmio, que gostaria de saber quando vai contar com o Pedro Jeromel. Natan, quando é que estreia? Esse está em condição, só está no bid e ele está em condição. Ele não tem nenhum problema. Não jogou pelo Fluminense, pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil, até porque está na Libertadores, né? Então o Galo não participou de fases anteriores da Copa do Brasil, né? É um jogador que está em condição, vinha treinando lá em Minas Gerais, e esse ano estar regularizado, e o Grêmio pode utilizar o Natan, que chegou na última sexta-feira. Quem sabe ainda para o jogo do ABC ele já não esteja ao menos no bid. Se o Renato vai querer utilizá-lo já ou a partir do jogo contra o Santos no final de semana, é uma outra questão. Vale o mesmo para o centroavante André, que, repito, não veio para ser, tá? Mas nesse momento é o reserva que o Grêmio tem para o ataque. Ontem, vou olhar aqui de novo, ó. O banco do Grêmio tinha de opções ofensivas, tá? Gustavinho, Gabriel Silva, Galdino e Zinho. Porque o Ferreira e o Diogo Souza estão no DM. Depois da partida de ontem, cada vez mais gritante, né? A diferença de qualidade entre Zinho e Gustavinho. Gustavinho muito mal, né? Muito de insuficiente, né? Para vestir a camisa do Grêmio. E o garotozinho que já estava aqui, né? Parece que o Renato realmente já viu que está bem à frente do Gustavinho. O Renato tem colocado o Zinho primeiro já. Né? O Gustavinho ontem, lamentável a atuação dele. Fluminense e Flamengo fazem hoje a final do Campeonato Carioca, transmissão da Gaúcha, 6h, narração do Luciano Périco. Provável Fluminense tem Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Alexander, Ganso e Arias, Queno e Cano. O Flamengo de Santos, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Varela, Thiago Maia, Gerson e Ayrton Lucas, Matheus França, Pedro e Everton Cebolinha. O Bruno Henrique está relacionado, né? Pode ser que isso aí também é uma notícia importante. Depois, né? do intervalo aí, eu vou querer saber de vocês aí destas 3 finais em São Paulo, Rio e Minas, para a gente ampliar um pouquinho. Do lado do Internacional, então, Campanharo pode ser a novidade nesta terça-feira. Como é que ficaria o meio-campo com o Campanharo jogando, hein, Demoliner? Bom, vamos lá, Manhagol, porque eu até estava fazendo aqui o desenho do provável time do Internacional que deve estrear na Copa do Brasil nessa terça-feira às 8h da noite. Vou passar o time
agora, e aí a gente amplia mais essa questão do meio de campo. Kehler, Igor Gomes, Mercado ou Moledo, e essa é uma dúvida por questão clínica. O Mercado, ele foi preservado de algumas atividades dessa semana depois da pancada que sofreu na Colômbia, então pode ser aí uma questão que o Internacional preserve o Mercado dessa partida para dar oportunidade para um Moledo. Vitão fecha a dupla de zaga e na lateral esquerda a volta do René. Meio de campo, Johnny ou Campanharo, Carlos Depena, Alan Patrick e Maurício. Aí na frente, Wanderson e Luiz Adriano. Por que eu boto Wanderson e Luiz Adriano? Porque um dos dois deve sair para o retorno de PH, de Pedro Henrique. Então, é Wanderson ou Pedro Henrique, Luiz Adriano ou Pedro Henrique. Tudo isso foi definido pelo técnico Mano Menezes na atividade desta manhã no CT Parque Gigante. Meio de campo então, Maiagol, pra gente desenhar. O Campanharo, ele pode fazer sua estreia em duas circunstâncias. Primeira, o Johnny, que acabou saindo, deixando algumas atividades mais cedo por conta de algum desgaste, de alguma lesão. Então o Campanharo poderia aparecer nesta função já de imediato como substituto do Johnny, passando à frente de Baralhas e de Matheus Dias, muito mais para observar o que ele pode apresentar agora que é novo reforço do Internacional, ou por opção técnica. O Mano Menezes, tendo daqui a pouco à disposição o Johnny para o jogo, pode optar por começar com o Campanharo na vaga, por exemplo, do Carlos Depena. Carlos Depena, que foi um dos destaques do Internacional na temporada de 2022, mas que em 2023 ainda não conseguiu repetir as suas boas atuações. Inclusive começou bem o Campeonato Gaúcho, né, Maiago? Fazendo gols importantes, entrando nas partidas e resolvendo muitas vezes para o Internacional. Acho que foi contra o Avenida, né, que ele entra no início do segundo tempo e faz o gol em Santa Cruz. Contra o Juventude na primeira rodada. Isso também. Então o Carlos Depena, que não conseguiu repetir essas boas atuações que ele teve em 2022 nessa temporada de 2023. Também é um dos candidatos a deixar o time do Inter para alguns testes, para algumas observações. O fato é que as contratações vão ficando à disposição do técnico Mano Menezes e agora ele tem as opções. Lembrando, ainda não está à disposição, mas já apresentado, o Charles Arangues. E aí essa semana ainda o Inter deve oficializar o G. Dias, o Gabriel Barros, jogador do Ituano de 21 anos, e espera aí para a virada do semestre para anunciar de forma oficial o Ener Valencia. Ingressos à venda, R$120 para não sócio na área livre, R$180 a cadeira locada, e os portões 13 e 7, que são aqueles que não têm cadeiras, R$40. Os sócios, né, tem várias modalidades ali, por exemplo, o sócio Academia do Povo vai pagar R$10. Tem vários preços, mas não se espera, né, Demoliner, um grande público. Torcedor colorado tá com o pé atrás aí, talvez se guardando para Libertadores, que é na outra terça. Isso. 18 contra o Metropolitanos. Né? Estreia do Inter em casa pela Copa Libertadores da América. O Inter que tem 2 jogos seguidos, né, agora dentro do estádio Beira-Rio. Depois desse empate, joga 2 partidas pela Libertadores, 2 jogos consecutivos. Vai ter essa partida contra o Metropolitanos e depois contra o Nacional. E o Inter, de certa forma, assim como o Grêmio vai ter esse problema de logística, de jogar em Natal, na quinta e domingo em Caxias, o Inter vai ter isso na outra semana, né? Ele joga sábado em Fortaleza e terça em Porto Alegre. Claro que melhora de não ter que fazer uma nova viagem de ônibus até Caxias. Mas também vai ter pouco tempo entre o jogo do Fortaleza, e aí a gente não sabe qual time o Mano vai escalar, e a Libertadores contra o Metropolitanos da Venezuela. Dupla Grenal, Camila Nunes, aqui em Esportes ao meio-dia. Santa Clara, há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CIERS, unir ideias, move o futuro. E construir ou reformar é simples, é fácil, é Elevato. Meio-dia, 37 minutos, começando na Premier League, Liverpool e Arsenal. 6 do primeiro tempo lá em Anfield. 0-0, Arsenal caminhando para o título da Premier League. Daqui a pouco voltamos aqui no Meio-Dia da Gaúcha.
Vem que tem taxa zero na Brosalto. O Chevrolet Onix está com taxas a partir de 0% ao mês e S10 LTZ com descontos de R$30 mil, bônus de avaliação no seu usado e ainda taxa zero. E venha conhecer a nova Chevrolet Montana. Brosalto, sempre o melhor negócio. Te esperamos nas lojas de Canoas, Viamão e Gravataí. Ou acesse brosalto.com.br. Faça revisão no seu veículo regularmente. O teu palpite merece segurança e credibilidade. Com 60 anos no mercado internacional, a Betson foi eleita 3 vezes seguidas a casa mais segura pela International Gaming Awards. A gente entende a tua paixão pelos esportes e espera o teu pitaco. Te joga em Betson.com e já aproveita o bônus para novos usuários. Não rateia, hein? Betson é com 2 S e N no final. Festival Grandes Marcas Ferramentas Gerais. A qualidade e variedade que você já conhece, com condições incríveis para você aproveitar. Confira. Lixadeira de parede Bonder, R$ 656,90. Inversor de solda Exab, R$ 769,90. Conjunto parafusadeira, furadeira e parafusadeira com impacto à bateria Makita, R$ 999,90. Visite-nos em Porto Alegre, na Rua Voluntários da Pátria, 3.223. E em Novo Hamburgo, na Rodovia 239, número 1199. Na Unicred, ser associado é mais do que ser cliente, é ser dono. Aqui os cooperados participam das decisões do negócio, dividem os lucros e têm acesso a produtos e serviços exclusivos. Aproveite a segurança e a solidez do nosso sistema e seja um cooperado Unicred. Dia 39 minutos, esportes ao meio-dia, Festival Grandes Marcas Ferramentas Gerais, a qualidade e a variedade que você já conhece com condições incríveis para você aproveitar. Invista com a Unicred, tenha consultoria especializada, atendimento personalizado e portfólio diversificado. Fale com o seu gerente, escolha cooperar, escolha Unicred. É domingo, decisões pelo Brasil. Já tem os teus palpites? Te joga na Betson.com e faz o teu jogo. Vem que tem taxa zero na Brosalto, Chevrolet Onix com taxas a partir de 0% ao mês e S10 LTZ com descontos de R$30 mil. Bônus na avaliação do seu usado e taxa zero. Brosalto está aberta neste domingo no site brosalto.com.br. Vamos às finais pelo Brasil. Em São Paulo tem Palmeiras e Água Santa. Palmeiras de Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Rony, Dudu e Hendrick contra o Água Santa. Demoliner, vira ou não vira? Vira. Da Palmeiras. André. Eu já falei de manhã cedo, não posso mudar o palpite. Eu acho que o Água Santa vai aprontar com um empate hoje. Atlético e América Mineiro. Atlético de Everson, Saravia, Gemerson e Maurício Lemos. Dodô na lateral esquerda, Otávio, Patrick, Zaratio, Pavon, Hulk e Paulinho. O Atlético é campeão em Minas, Demoliner? É campeão com um elenco curto. E aí, André? Elenco curto. É ironia. O treinador indica as contratações, depois ele reclama que não tem jogador, mas vamos lá. É campeão e aí o Cudê vai fazer beicinho, como ele sempre faz, e vai pedir para ir embora. E o Fla-Flu com o Flamengo tendo ampla vantagem, Andrezinho? Aí o problema todo é o Fluminense. O treinador do Fluminense não gosta de ganhar. Vale taça, ele não é com ele, né? Então... Parece o do Flamengo. Aí é verdade. Aí o desempate é quem tem o melhor jogador. Ganha o Flamengo por isso. Eu apostei no Fluminense de manhã, mas sei que é muito difícil pela vantagem. Pela vantagem que tem. Tem que fazer 3. Mas eu vou seguir no Fluminense. 2 para levar para os pênaltis. Um destaque do Twitter aqui em Esportes ao meio-dia. Mãos à obra, Redmac, ofertas para realizar seus sonhos do início ao fim. Camila Nunes. Bom, Manhago, o Douglas até já comentou aí anteriormente. O Bruno Henrique pode ser uma das novidades do Flamengo no Clássico, né? Ele que sofreu uma grave lesão no joelho direito em junho do ano passado, e o Flamengo confirmou que ele está relacionado através de um vídeo em que o Bruno comenta muito emocionado nas redes sociais a possibilidade de voltar a jogar. E pelo Fluminense a gente pode ter a estreia do Marcelo no Maracanã. Ele que jogou no meio da semana, né, pela Libertadores, fora de casa,
E pode ser uma das novidades aí também para o Fla-Flu de hoje. E com transmissão da Gaúcha, Fla-Flu e também Palmeiras e Água Santa. É muito futebol da Gaúcha no domingo de Páscoa. Intervalo e na sequência, Pedro Ernesto Denardim. O teu Betson, Unicred, Brosalto e Ferramentas Gerais. E agora é hora de opinião. Comentário de Pedro Ernesto Denardim, Camila Nunes. Para Pedra Moura, carne macia, saudável e saborosa. Acesse pedramoura.com e receba com frete grátis. Alô, Pedro. Pois, Manhago, o campeonato tem o legítimo representante. É o Grêmio. Ele foi melhor, ele ganhou mais, ele teve melhor ataque, ele teve melhor defesa, ele esteve inclusive mais interessado. O Grêmio teve muita pressa em fazer um time e levou o campeonato muito a sério, enquanto que outros, como o Internacional, tiveram dificuldades. Não sei se chegaram este ano se achando, porque no final do ano passado foram bem e conseguiram o vice-campeonato brasileiro. O fato é que o Internacional jogou muito pouco e sequer foi para a final mais uma vez, o que de novo deixa o torcedor do Internacional injuriado. Mas como? Nosso time sequer chega na final do Campeonato Gaúcho. É verdade. É isso que está acontecendo. Muitas vezes o Inter sequer está chegando no final do Gauchão. Então, os gremistas têm toda a razão de ter uma Páscoa muito feliz, como aliás os colorados também, né? Menos na questão do futebol. Mas agora vem coisas mais importantes. Vem Copa do Brasil, vem Campeonato Brasileiro e vem Libertadores. Aliás, já veio até para o Internacional. Agora Grêmio e Internacional precisarão ser melhores do que tem sido. Vale para um e vale para o outro, até para o Grêmio que foi campeão. Foi campeão, mas vocês notaram, né? Para eliminar o Ipiranga foi preciso pênaltis. E para eliminar o Caxias e ser campeão, foi 1-0 de pênalti também. Quer dizer, é uma situação que a gente não pode dizer assim, o Grêmio está pronto, o Grêmio está feito, tá? E tem problema de grupo também, tanto em um como no outro. Bom, é o que tem, né? E agora começam as competições e as direções estão correndo aí para fazer contratações. Enfim, Manhago, vamos torcer pelo Caxias, vamos torcer pelos nossos clubes, o Ipiranga e o Brasil, que ainda estão na Copa do Brasil, o Caxias que está querendo subir de série, tem muito futebol pela frente. Que ano maravilhoso que nós estamos vivendo. E tomara que Grêmio Internacional diminuam o espaço que os separa entre Flamengo e Palmeiras, só para dar os dois maiores exemplos, e que a gente consiga ter, sim, mais futebol, melhor futebol e melhor enfrentamento. Tudo isso em nome do Coelhinho que chegou aí, tá? Guardei teus ovinhos, viu, Manhago? Tchau. Valeu, vou pegar sim. Valeu, Pedro Ernesto Denardim. Últimas de Inter, Douglas Demoliner. Que volta aos trabalhos amanhã. Preparação será finalizada para a estreia na Copa do Brasil. Últimas de Grêmio, André. Reapresentação amanhã dos jogadores do Grêmio para o jogo da próxima quinta-feira, amanhã, 4 horas da tarde. Né? E a questão Reinaldo, amanhã a gente vai saber o grau da lesão. Vem o correspondente resfriar e à 1 da tarde tem o Sala de Domingo. Tchau. Esportes ao meio-dia.